Evangelho de João, capítulo de número 19, verso de número 30. Vamos ler o verso, a partir do verso de número 28. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que as Escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então embeberam uma esponja com vinagre e colocaram na ponta de uma vara de isopo e ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Verso 30. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus. Vamos repetir essa frase, irmãos? No 1, no 2 e no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Pode fechar sua Bíblia, irmão. Irmãos, existem pessoas que não precisam de muito tempo para dizer ou explicar o que querem dizer. Existem pessoas que têm o poder de sintetizar uma história, uma ideia, uma filosofia complexa em palavras curtas. Talvez isso não seja a característica dos pastores, porque o pastor gosta de falar. Lá na nossa igreja, o momento da mensagem é quase 1h30 de mensagem, né? O pastor fala demais na conta. E eu tenho até dito para alguns irmãos, eu preciso pegar um pouco menos, falar um pouco menos. E os irmãos, pastor, vamos embora. Mas existem pessoas que têm essa característica, esse dom de sintetizar ideias, frases que comunicam verdades que ficam marcadas na história. Eu acredito que todos nós já nos deparamos com frases célebres que marcaram a história da humanidade, que já marcaram a história dos homens, ou então que ao ouvir o soar dessas frases, nós lembramos de datas, de eventos, de situações e de pessoas importantes que disseram tais palavras. Como, por exemplo, como não lembrar da frase célebre citada no dia 20 de julho de 1969 pelo astronauta Neil Armstrong, quando pisou na Lua. Ele disse o seguinte: é um pequeno passo para o homem, mas um gigante passo para a humanidade. Como também não lembrar do célebre sermão de Martin Luther King. Talvez você não lembre do sermão todo pregado na Praça do Obelisco, nos Estados Unidos. Mas você lembra da frase que marcou esse dia: I have a dream. Eu tenho um sonho. Essa frase ficou marcada na história da luta por igualdade racial no mundo, não só nos Estados Unidos. Ou quem não se lembra dos livros de história, Dom Pedro I dando o grito do Ipiranga, né? Disse: independência ou morte. Ou você que gosta de ler, que já se deparou com a história escrita por William Shakespeare, a história de Hamlet, que em uma encruzilhada dos seus pensamentos acerca da morte do seu pai, a história relata que ele pensava que o seu tio havia assassinado o seu pai, tomado o trono do seu pai, e ele então se vê em um momento de encruzilhada.
de ser o vingador ou não vingador da morte do seu pai. E ele disse, ser ou não ser. Quer ver? Ó, vocês vão completar. Eis a questão. Frases que marcaram a história da humanidade. Ou como não falar da frase que a maioria dos universitários dizem na hora de fazer aquela prova de cálculo, aquela prova difícil. Eles evocam, incorporam Sócrates e dizem, eu sei que nada sei. Quem aqui nunca disse isso? Ou então, como não lembrar da frase célebre, marcante, histórica, dita de dentro das caravelas, terra à vista. Se nós olharmos para todo esse enredo, foram frases ditas na hora certa, no momento certo, por pessoas certas, e que marcaram a história da humanidade. Frases importantes, carregadas de muitos significados e poder histórico para os homens. Mas dentre todas essas frases, nenhuma delas é a frase mais importante. Nenhuma delas é a frase mais importante dita por um homem para os homens. Nenhuma, nem Neil Armstrong, nem Martin Luther King, nem Shakespeare, nem Dom Pedro, nem Sócrates, nem Platão. A frase mais importante para a humanidade não saiu dos lábios destes homens. A frase mais importante que de fato marcou a história da humanidade, marcou a minha vida, marcou a sua vida, não só marcou a nossa vida, mas transformou a nossa vida, modificou a nossa história e nos deu um novo rumo e sentido para a vida, não saiu dos lábios do presidente da República, não saiu dos lábios de um grande filósofo historiador. A frase mais importante já dita por um homem para os homens foi dita por Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando esse estava sendo crucificado, quando esse estava com sede, quando esse estava sendo totalmente judiado, quando esse estava vertendo seu sangue na cruz. Diz o texto de João que ele olha para os céus e diz a frase mais impactante, mais importante, mais célebre, mais poderosa: nunca haverá alguém que irá dizer uma palavra tão importante, tão impactante, tão poderosa como a dita na cruz do Calvário por Jesus: está consumado. Aleluia. Essa é a frase mais importante da história. Essa é a frase mais importante para o mundo. Essa é a frase mais importante para a igreja. O mundo está dizendo muitas coisas. Muitos homens importantes querem se fazer ouvir por muito falar, mas Jesus apenas com uma frase mudou a nossa história para todo sempre. Jesus apenas com uma frase mudou a nossa existência para todo sempre. Ele disse no alto daquela cruz: está consumado. Pensando na minha vida e na sua vida, ali estava para nós tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos, estava cumprida em Jesus Cristo quando ele disse: está consumado. Eu também consigo ouvir as seguintes palavras de Jesus quando disse: está consumado. Eu amo vocês. Aleluia. Está consumado. É muito fácil, meus irmãos, nós olharmos para todas essas frases, Sócrates, Hamlet, Dom Pedro, Neil Armstrong, entender o que eles quiseram dizer. Mas eu quero fazer uma pergunta para você esta manhã. Você consegue entender o que Jesus disse para mim e para você quando disse: está consumado? Esta palavra é para nós. Esta palavra é carregada de um significado maravilhoso para a igreja. Esta palavra, todas as vezes que eu me deparo com ela, eu me emociono. Todas as vezes que eu me deparo com essa frase, eu lembro quando eu estava no mundo drogado, quando eu estava nas bocas de fumo, com depressão, com crise de ansiedade, saindo para tirar a minha vida.
Até que um amigo parou em uma esquina e disse para mim: William, está consumado. Jesus te ama e Ele pode mudar a sua história. Naquela noite que eu saí para tirar a minha vida, alguém disse para mim: está consumado. Jesus já fez por você, Ele te ama. E hoje eu estou aqui, porque um dia Jesus esteve lá na cruz e disse: está consumado. Você pode dar glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Você só está aqui porque Jesus esteve na cruz do Calvário e disse por mim, por você: está consumado. Essa é a frase mais importante para mim e para você. Ela é mais importante para mim do que o eu te amo da minha esposa. Ela é mais importante para mim do que o eu te amo do meu filho. Ela é mais importante para mim até mesmo do que as palavras ditas pelo meu amigo pastor Sandro aqui. Quando Jesus disse: está consumado, Ele mudou a minha vida, mudou a tua vida, mudou a história do mundo. Louvado seja esse Deus para todos sempre. Amém, meus irmãos? Mas será que nós entendemos? Será que nós compreendemos? Será que nós sabemos o que Jesus estava dizendo para todos nós quando disse: está consumado na cruz do Calvário? Muitos de nós talvez não entendem as lágrimas que estão escorrendo nos meus olhos quando prego nesta manhã. Talvez alguém que nos assistirá pela internet olhará e falar: por que esse pastor está emocionado pregando uma frase como essa? Por que as lágrimas correm? Porque o Espírito Santo me fez entender o que Jesus... Obrigado, meu irmão. E é impressionante, né? O Espírito Santo nunca erra. Ele fala assim: leva o lenço. Você fala: não leva, não. Ele vai: então você vai ver o que eu vou fazer com você. Aleluia. Aleluia. Tinha uma irmã numa igreja que toda vez que eu ia pregar, eu sempre ficava admirado que ela se maquiava e ela botava as cores. Eu disse: meu Deus, o que será que fica o rosto dessa irmã quando ela chora no culto? Mas eu vi, irmão. Pensa naquela bandeira cheia de cores assim, sabe? Deus pegou ela no meio do culto e ela começou a chorar. E eu falei: mano, quando ela passava a mão assim, o preto do olho desceu para a boca, o vermelho da boca subiu para o olho. Meu irmão, ela virou uma bandeira da Romênia, a mulher, uma bandeira da Romênia. Meus irmãos, mas eu acredito que está faltando isso, né, irmãos? Nós debruçarmos sobre a palavra de Deus e chorarmos ouvindo ou então pregando essa palavra que transforma a nossa vida. Mas eu acredito que nesta manhã você saberá o que significa isso. O que significa essa frase. O que significa essa palavra dita por Jesus na cruz do Calvário para mim e para você. Quando eu entendi o que significava essa frase, a minha vida cristã tomou um outro sentido, tomou outra profundidade, tomou uma realidade tão imensa e maravilhosa que eu quero compartilhar com todos vocês nessa manhã. Qual é o significado para mim, pastor, nesta manhã, da frase mais importante dita por um homem para os homens? É sobre isso que eu quero pregar esta manhã para você. Quais são os significados desta palavra? E eu acredito que pelo menos um servirá para você. Eu acredito que pelo menos um falará o teu coração, moldará a tua história e transformará o teu interior. O primeiro significado da palavra está consumado. Meus irmãos, a palavra está consumado não foi uma coisa inventada por Jesus na cruz. Era uma palavra que já era usada no tempo de Jesus. E ela era usada para dizer algumas coisas. Ela era usada para significar ou representar algumas ideias. E quando Jesus disse do alto da cruz: está consumado, ele estava dizendo a mesma coisa que essa palavra significava em outros contextos. Como, por exemplo, o primeiro significado: quando alguém dizia está consumado, ele estava dizendo uma coisa: olha, todas as tarefas que eu tinha para fazer foram executadas. Tudo que foi me ordenado, eu cumpri à risca. Tudo que me foi exigido foi feito com maestria. Nada do que foi me dado, deixei de fazer. Essa frase era usada muitas vezes quando um pai, na época de Cristo, dava tarefas para o filho. Esse filho passava o dia inteiro cumprindo as tarefas do pai.
apacentando as ovelhas, alimentando o rebanho, limpando o campo. No final da tarde, esse filho entrava dentro de casa. E ele entrava e ia direto na presença do pai. E o pai não precisava nem perguntar para ele se ele fez o que deveria fazer. Contrário de nós, né, irmão? Contrário de nós. Theo, já tomou banho, Theo? Theo, já escovou o dente, Theo? Theo, já almoçou, Theo? Meu Deus do céu, né? Contrário de nós. Mas a cultura lá era essa. O filho entrava dentro de casa, olhava nos olhos do pai e dizia: está consumado. Pai, tetelestai. Tudo que o Senhor pediu para mim fazer, eu fiz. Todas as tarefas que o Senhor exigiu, eu executei com maestria. Todas as exigências do Senhor foram feitas. Quando Jesus disse, está consumado na cruz, ele estava olhando para os céus e dizendo: Senhor, Pai amado, toda a exigência da justiça do Senhor, toda a exigência da palavra do Senhor, tudo aquilo que precisava ser feito para que a obra da redenção fosse consumada e esse povo fosse chamado de meu povo, eu fiz, eu cumpri, não deixei uma vírgula inútil da lei. Todas as coisas foram consumadas em mim para o benefício do meu povo. Aleluia. Aleluia. E o tablet está tocando, louvando o Senhor Jesus, aleluia. Não é o tablet, é o celular, misericórdia, aleluia. Meus irmãos, quando Jesus disse está consumado na cruz do Calvário, ele estava dizendo para nós que a exigência que nos impedia de voltar até o Senhor, que tudo aquilo que o Senhor exigia do homem na sua lei, diante da sua justiça, que era impossível para mim e para você executar, ele fez em nosso lugar. Aleluia. Meus queridos, por isso, essa frase não representa para nós um sistema de obras que pode nos fazer ser aceitos por Deus por aquilo que nós fazemos. Nós não podemos ser aceitos por Deus pelas coisas que fazemos. Nós fazemos o que fazemos porque somos aceitos por Deus em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Aleluia. Nesta frase estava contida a solução cósmica do homem afastado de Deus, como diz Romanos capítulo de número 3, versículo 23 ao 26. Pois todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Nessa frase estavam todos os nossos problemas com Deus resolvidos. Tudo que Deus requeria de nós, exemplificado em todos os sacrifícios, em toda a lei do Antigo Testamento, que relatava e depunha contra nós, dizendo: vocês não são capazes de agradar o Senhor. Vocês não são capazes de retornar ao jardim por força de vocês mesmos. Mas o Senhor levantará um, aleluia, digno de toda honra e de toda glória. Ele morrerá por cada um de vocês. Ele agradará ao Pai, e o Pai agradará Moelo. Ele enfermará, ele será julgado, ele será traído, e por causa de suas pisaduras, todos vocês serão sarados para a glória dele. O que eu precisava para voltar a Deus, o que a minha família precisava para estar com o Senhor, não foi feito por mim, não foi feito pelos meus pais, não foi feito pelos meus avós, não foi feito por ninguém, foi feito por Cristo Jesus. Nós podemos voltar a desfrutar da graça, da presença do nosso Pai, porque todas as exigências foram cumpridas por Jesus por intermédio da cruz do Calvário. Louvado, exaltado, glorificado seja Cristo para todos sempre. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, isso é um ato de amor imensurável. Dentro da teologia nós falamos sobre isso, nós chamamos isso de imputação. O que é imputar? Imputar é colocar em. Diferente de amputar, que é tirar, né, irmãos? Uma pessoa amputada é alguém que perdeu. Alguém imputado é alguém que ganhou. Meu irmão, o que eu e você ganhamos, irmão, não foi retirado de nada nosso que nos prejudicou. Foi retirado de nós o que nos prejudicava. Na amputação de Cristo, ele tira de nós o pecado. Na imputação de Cristo, ele coloca sobre nós os méritos
ter. Aleluia, aleluia. E por isso, meus irmãos, que nós podemos estar aqui esta manhã, por isso que nós podemos cantar essas canções. Por quê? Porque aquilo que pesava contra nós caiu de uma vez por todas quando Cristo disse: está consumado. As exigências foram cumpridas por Ele. E em Cristo Jesus, você é alguém livre na presença de Deus. Amém, meu irmão? Então esse é o primeiro significado. Segundo, Que é um dos significados mais fortes para mim, né? A gente que é pobre sabe como é que é as coisas, né, irmão? Né? Falando disso, a gente já se lembra do que tem aí pela frente. Quando alguém dizia está consumado, num contexto de relação comercial, alguém estava dizendo o seguinte: a tua dívida está paga. Foram encontrados por arqueólogos alguns papiros que eram registros de impostos que eram pagos. Toda vez que alguém devia uma série de impostos para o governo romano e pagava, no final desses papiros estava escrito o seguinte: está consumado. Ou seja, você não deve mais nada aqui. Você não deve mais nada. Meus irmãos, isso não é maravilhoso? Quando Cristo disse na cruz do Calvário: está consumado, Ele estava dizendo: Senhor, a dívida desse bando de pecador aqui, a dívida do William, do Sandro, da Nil, da igreja de Pombinhas, está paga. Eu estou pagando pela dívida dele. Eu estou tomando a dívida dele, saldando com a minha vida. Meus irmãos, para nós entendermos o que significa isso, ter uma dívida paga, eu quero lembrar você da história de Mateus capítulo 18, 24. Quando Jesus conta a história de um homem que devia 10.000 talentos de ouro e teve a sua dívida paga, mas não perdoou quem devia menos do que ele devia. Essa história é maravilhosa, porque ela exemplifica o tanto que nós devíamos com os nossos pecados ao Senhor. Pois o pecado também é exemplificado como uma dívida ao Senhor. E só quem já passou um problema financeiro sabe que dívida é prisão, que dívida é falta de liberdade, que dívida é uma coisa horrível, que dívida é uma coisa diabólica, irmão. Quem tem muita dívida não tem paz consigo mesmo, com a sua consciência e com o mundo ao redor. A dívida era a ausência de paz que nós tínhamos com Deus. Os nossos pecados eram um montante de dívidas, de promissórias, de uma dívida imensa que tínhamos com Deus e que nenhum de nós tínhamos condições de pagar com nada. Nem com dinheiro, nem com vida, nem com obras, com nada. Meu irmão, eu espero que aqui ninguém passe por isso. E que aqui não tenha ninguém entre nós com essa situação de ter uma dívida impagável. Eu lembro de um testemunho de um irmão que tinha uma dívida impagável, de pessoas que têm dívidas impagáveis. Sempre é uma tristeza absurda, porque é como se a vida da pessoa fosse consumida. Eu acredito que vocês já ouviram histórias de pessoas que contraíram dívidas impagáveis e tiraram a sua vida por não conseguir conviver com uma dívida que não conseguiriam pagar. Meus irmãos, assim éramos nós na presença de Deus, com uma dívida com o Senhor, que nos tirava a liberdade, que nos tirava a graça e a leveza e a vida de estar na presença de Deus. Para entendermos isso, Jesus, em Mateus 18, conta essa história. E diz que esse homem teve a dívida de 10.000 talentos perdoada. Aí você fala: meu Deus do céu, ele teve uma dívida de 10.000 talentos perdoados. Mas e daí? É porque você não sabe quanto vale 10.000 talentos. 10.000 talentos são equivalentes a 60 milhões de denários. Um denário era um dia de trabalho na época de Jesus. Ou seja, esse homem tinha uma dívida que ele precisava trabalhar por 60 milhões de dias, que daria mais ou menos 1.600 anos trabalhando só para pagar essa dívida. Meus irmãos, você sabe quanto que valeria 10.000 talentos hoje, em dólar? Cerca de 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares, que ultrapassaria a casa aí de 30 bilhões de reais. É muito dinheiro, meus irmãos. Muito dinheiro. Teria condições
de pagar essa dívida diante do Senhor. Porém, quando Jesus disse está consumado, ele disse: Senhor, eu estou pagando a dívida que eles têm com o Senhor. Eu estou sendo o valor que vai cobrir o montante dessa dívida. Eu vou ser a troca, a moeda que irá de fato sanar toda a necessidade que essas pessoas têm de sanar essa dívida. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, está escrito o seguinte: que havendo ele riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, a qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-as na cruz do Calvário. Aleluia! Romanos capítulo 8, versículo 33 diz assim: e agora, meus irmãos, depois que a dívida está paga, meu irmão, depois que a dívida está paga, uma coisa maravilhosa. Meu irmão, eu lembro, Jesus, quando eu paguei meu primeiro carro, o último boleto, meu irmão. Meu irmão do céu, parecia que era o rei da cocada branca. Né? Que eu já sou mãe, né? O rei da cocada preta eu faço. Eu paguei a última parcela, eu dei um grito dentro da lotérica. Glória a Deus! Eu sou muito brincadeira, irmão, brinco bastante. Glória a Deus! Alguém olhou assim pra mim e falou assim: eu paguei a última parcela do meu carro. Na hora que eu disse isso, eu pensei, pessoal, falar que sou louco. Todo mundo. O que eu fui fazer? Fiz outra dívida. Comprei outro carro. Fiz outra dívida. Sabe por quê, irmão? Não sei vocês. Eu agora tô na corrida, todo mundo na corrida. E olhe por mim, irmão. Misericórdia. Peguei um vício de tênis de corrida, que eu quase vim aqui com tênis de corrida aqui para pregar. Meu irmão do céu, eu não posso passar na frente de uma loja de tênis de corrida lá que eu não tenho dinheiro para comprar, mas pelo menos passar para olhar eu entro. Tem uma loja na minha cidade lá, que eles gostam tanto de mim, que falam: pastor, leva. Depois você paga. Ele vai parcelar em quantas vezes? Eu falei: 30 anos. E, meu irmão, não sei você, mas quando eu termino de pagar um tênis, a vontade que eu tenho de voltar na loja de novo é uma coisa absurda. Porque a dívida tá paga. A liberdade que eu sinto de entrar lá de novo é algo absurdo. Você entra com o peito estufado, tô com a dívida paga. Não é assim. A gente entra na loja assim com esse sentimento de liberdade. Eu quero ver você tá devendo em uma loja, em algum lugar, você ter a cara de pau de entrar lá achando que você é o dono da loja. Você conhece, você baixa a cabeça abaixo. Né? Aquele é um sentimento esquisito. E tem alguns que nem passam na frente das lojas que devem. Ou que está com um crediário lá. Nem passa. Por quê? A dívida, de certa forma, influencia na nossa liberdade de nos relacionarmos com aquela instituição. A dívida tira-nos privilégios. A dívida nos tira a graça de experimentarmos da troca, de gozarmos daquilo que necessitamos, de nos enriquecermos daquilo que necessitamos. É isso que o pecado faz conosco. Ele nos impede, nos tira a liberdade de acessarmos a Deus, no privilégio de gozar da sua presença e de nos enriquecermos daquilo que só o céu pode nos dar. Enquanto nós tínhamos essa dívida, nós éramos como os credores normais, que olhavam para nós, seja de pé. Enquanto nós tínhamos essa dívida com Deus, nós repulsávamos, não queríamos estar, nós não conseguimos nem sequer ouvir a menção do nome do Senhor. Mas quando pagou a dívida, você fala: agora eu vou voltar lá. Não tem mais nada lá contra mim. Eu vou lá comprar de novo. Mas com Deus a gente não consegue contrair outra dívida. Porque quando Cristo pagou, ele pagou de uma vez por todas. Para todos sempre, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o efeito da palavra tetelestai. Ele pagou a sua dívida. Hoje você pode entrar na presença do Senhor com cânticos de alegria. Você pode desfrutar das bênçãos da eternidade. Você pode desfrutar do enriquecimento espiritual, do enriquecimento da eternidade. Hoje na terra, dos viventes, você é livre para entrar na presença do seu Pai e desfrutar de tudo que Ele é, porque Jesus um dia disse: a sua dívida está paga por meio do meu sacrifício e do meu sangue. Louvado seja Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Ô, meus irmãos, sua dívida está paga com Deus. Aleluia. Aleluia. Você devia estar feliz demais, irmão. Amém. Devia estar feliz demais com isso. Porque quem tem dívida paga está feliz demais, né? As contas estão em dia.
Com Deus nós estamos em dia por causa de Cristo. Aleluia. Aleluia. Nós estamos em dia por causa dele, não por causa de nós. Porque eu falar para você, o povo que tem uma habilidade de contrair a dívida mais uma vez. Nós vai lá e dívida de novo. Aí o Senhor olha e fala assim, ainda bem que Jesus deixou um saldo muito grande e inesgotável aqui. E o saldo inesgotável se chama perdão. Perdão inesgotável. Por isso que todas as vezes que nós erramos, que nós pecamos, nós contraímos uma dívida de novo. E ao chegarmos na presença de Deus, pastor Sandra, a gente muitas vezes chega igual o filho pródigo. Vou chegar lá e vou dizer, pai, pequei contra o céu, deixa eu ensaiar aqui. Deixa eu ensaiar. Pai, eu pequei contra o céu. Não, isso aqui não tá muito bom, deixa eu ensaiar. Não, como é que eu vou convencer ele de me perdoar? Aí ele chega lá e fala assim, eu já tô no teu pescoço, filho, eu já te perdoei. Porque o saldo aqui é inesgotável. Aleluia. O que Jesus fez por você, aleluia, é o suficiente para te perdoar pelo resto da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Isso é maravilhoso. Está consumado. Eu paguei a dívida de vocês. Agora vocês têm liberdade para desfrutar do reino do amor desse Pai. Maravilhoso! E em terceiro e último lugar, quando alguém comprava uma propriedade e terminava de pagar essa propriedade, no documento de posse daquela propriedade estava escrito o seguinte: Tetelestai, está consumado. Essa propriedade é sua de verdade. Ela pertence a você. Imagine você comprando um terreno na época de Jesus para construir a sua casa. No dia que você terminasse de pagar a última parcela e o terreno passasse para o seu nome, que você ia poder fazer o que você quiser com ele, construir uma casa, construir uma igreja, construir uma loja, fazer o que quiser com o terreno, você receberia um documento escrito está consumado, ele é teu, faz com ele o que você quiser, propriedade tua. Quando Jesus disse está consumado na cruz do Calvário, ele estava dizendo o seguinte, olha, a dívida foi paga. Olha, vocês não poderiam cumprir as exigências do Pai, eu cumpri no lugar de vocês. Mas tem uma coisa, eu estou comprando cada um de vocês. Vocês não pertencem mais a vocês. Vocês são propriedades exclusivas minhas. Aleluia! Como um homem morrendo na cruz. Como alguém que está sendo morto, assassinado na cruz, pode comprar alguma coisa e colocar em seu nome. Porque a pessoa que estava morrendo não era qualquer pessoa. Era o rei do mundo, que tinha um povo escolhido desde a fundação do mundo. É um povo escolhido por ele desde antes do mundo ser formado. Lá na cruz do Calvário ele estava dizendo o que foi dito, que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo para um povo, para que um povo pudesse usufruir da graça, para que um povo pudesse ser um povo diferente, para que um povo pudesse ser conhecido como o povo de Deus. Aleluia! Ele disse, está consumado. Em outras palavras, Jesus está dizendo, a partir de agora, eu tenho um povo exclusivo para mim. Eu tenho um povo que o coração deles será meu para todos sempre. Nunca mais eles me deixarão. Nunca mais eles me abandonarão. Nunca mais eles terão que participar desses rituais, porque eles serão meus de fato. Eu troquei o coração de pedra desses homens, dessas mulheres, no dia que disse, Tetelestai, você não pertence a você mesmo, meu irmão. Você não pertence às dores desse mundo. Você não pertence aos sistemas de esquerda e de direita desse mundo. Você pode transitar, viver em todos os sistemas que estão aí, mas nós não podemos esquecer que nada disso nos tem como Jesus nos tem. Aleluia! Somos propriedade particular de Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Meus irmãos, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz assim, porque fostes comprado por um preço, glorificai, pois a Deus em vossos corpos. Vocês foram comprados. E agora então, por serem comprados, glorificai o Senhor, porque Ele comprou vocês para isso. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23. Por preço fostes comprado. E Paulo está repreendendo a igreja aqui, dizendo, mas vocês estão sendo escravos de homem. Meu irmão, imagine o seguinte, você comprar um terreno e eu estar desfrutando do teu lugar. Era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. A gente tem um terreno lá na igreja, que está meio isolado da cidade, então a gente não tem muito de ir lá na cidade, ir lá ver o terreno. Quando eu chego lá, tem sempre 3 ou 4 lá dentro do terreno.
Daqui um dia tem uma roça lá dentro lá. A igreja comprou, mas tem outra pessoa desfrutando. Paulo estava falando, vocês foram comprados. E vocês estão deixando com que os homens usem vocês. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido. Vamos repetir no 3, irmão. Povo adquirido. 1, 2, 3. Povo adquirido. Aí ele diz, para quê? Quando você adquire alguma coisa, você adquire porque aquilo é extremamente usável e utilizável para você. O texto vai dizer, vocês são um povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outro tempo nem eras povo e agora sois de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora tendes alcançado. Nós somos um povo adquirido. Aleluia. Somos propriedades desse Deus. Por isso que o pastor começou de forma muito feliz o culto, dizendo que a vida cristã é uma vida de renúncia, porque nós não somos de nós mesmos. Que nós não pertencemos a nós. Nós não pertencemos ao mundo. Nós não pertencemos aos artistas gospel. Nós não pertencemos ao sistema. Nós não pertencemos. Nós pertencemos a Deus. Aleluia. Oh, meu irmão, eu não sei, irmão. Eu fico pensando assim, mas Jesus, que é isso? Teve uma experiência que eu vou contar e a gente vai caminhar para o final, na época que eu me converti. Quando eu me converti, eu usava drogas, era dançarino de break dance, de rap, cantava rap, tinha uma banda de rap, era uma loucura. Tinha um cabelo moicano desse tamanho para cima, piercing para tudo quanto é lado, minhas orelhas são furadas. Era doido, irmão, maluco. E eu sempre ouvi de pessoas relacionadas à minha família, e até muitas vezes à minha família, o teu futuro é cadeia ou morte. Eu ouvi muitas vezes da minha mãe o seguinte, se você for preso, você morre lá, que eu não vou te visitar. E aquilo criou um sentimento que eu não valia nada. Que eu era um traste humano. Depois eu fui reconhecendo nas escrituras que era bem isso mesmo. Não valia muito não, mas era bem isso mesmo. Só que isso pesava muito. E quando eu me converti e eu comecei para a igreja, eu comecei sozinho. Lembro até que eu tinha uma calça só, um sapato social sem meia. E eu ficava lá, no banco, e tentava imaginar, Senhor, entrei numa crise, as piras do novo conversando. Eu pensava, Senhor, o Senhor me escolheu mesmo? Por que o Senhor me quer? O que o Senhor viu em mim? O Senhor me chamou mesmo para pregar? Por que logo eu tenho tanta gente maravilhosa nessa igreja? Uma igreja é uma grande igreja em Presidente Venceslau. A igreja para quase 2.000 pessoas em Presidente Venceslau. Muita gente boa lá. E eu ficava olhando, me comparando com as pessoas, dizendo, meu Deus, se eu tenho vontade, o Senhor me chamou para quê? E teve um dia que essa crise foi tão grande dentro do meu coração que eu fiquei muito triste e desanimado. Porque ainda tinha na minha consciência, no meu coração, que eu precisava ser digno de estar com Deus. Até um dia que o pastor falou, hoje nós vamos passar o DVD do Irmão Lázaro. Meu Deus, quem aqui não assistiu o DVD do Irmão Lázaro? Lembra do Irmão Lázaro, não? Lembra do Irmão Lázaro? E eu, novo convertido, 3 meses de conversão, no fogo, orando todo dia, aquela coisa. E eu orando, falando com Deus a respeito dessa crise, que estava me incomodando muito, muito, muito mesmo. Eu sentado no banco, o pastor colocou aquele DVD, aquele monte de jovem. Aí o Lázaro começou a cantar aquela música. Porque me resgatou, porque está aqui, porque me quer de Deus, tanto assim. E eu sentado no banco. Se contra o céu pequei, e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei. E eu com o olho fechado, já começando a chorar. Por que me queres tanto assim? Aí ele respondia como se fosse Deus falando, né? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu te amo tanto, tanto. Para quem nunca ouviu o Eu Te Amo dos pais, quando eu ouvi aquela canção dizendo Eu Te Amo tanto, e foi por isso que eu comprei você. Foi por isso que eu morri na cruz, porque eu te amo tanto. Você não tem nada, nada, nada para me impressionar, William. Você não tem nada que eu olhasse para você e dizer, você vale a pena. Você não tem nada, mas o meu amor por você é tão grande que eu comprei você, que eu vou investir em você, que eu vou dar a você o privilégio de estar comigo. Aleluia! Aleluia! Oh, meu irmão, a palavra que
Pedro vai usar aqui para adquirido é a palavra... Meu Deus, eu estou chorando demais aqui. A palavra que ele vai usar aqui é a palavra peripoiese, que dá o sentido de uma propriedade sendo adquirida e preservada. Peripoiese quer dizer uma propriedade adquirida. Alguém pegou aquela propriedade e disse, agora que é meu, é preservado. Ninguém tem autoridade para mexer aqui, a não ser eu. Ninguém tem autoridade para fazer nada aqui, se não for eu. Ninguém pode mexer aqui. Essa autoridade é minha. Aqui eu vejo que tem muito lugar de mata aqui. Muito. Né? E tudo deve ser preservado aqui. Meu irmão, vai lá cortar uma galinha para você ver. Vai lá cortar um... Tira uma flor de lá para você ver. É igual aquelas senhoras viciadas em suculenta. A esposa do pai da minha esposa é viciada em suculenta. Mexe lá para você ver, irmão. Rapaz do céu. É mais fácil você expulsar uma legião de demônio. Você mexer na suculenta dela. Porque ela preserva, ela cuida daquilo. Não deixa ninguém mexer. Ninguém toca. É meu! E eu comprei. Ela é doida, maluca. Espero que ela não esteja assistindo. Aleluia. Ela vai no bosque lá em Dracena e tem um bosque lá que o pessoal planta suculenta. Ela fica assim, ó. Ela fica assim, meu Deus, tem uma ali, aquela ali eu já tenho, aquela ali não sei o que, lugar não sei o que. Ela tem um zelo. Fez uma mudança esses dias. Foi um caminhão só para levar a suculenta. Doida. Eu chamo de doida da suculenta. Vai lá, mexe com a suculenta dela pra você ver. Ela preserva, ela cuida, ela alimenta, ela zela. Sabe quando o sol está mais quente, sabe quando está muito frio. Ela sabe como cuida, especialmente. E as suculentas estão tão bonitas e tão bonitas porque ela sabe cuidar. Essa palavra, peripoiese, quer dizer, eu comprei vocês, eu preservo vocês, eu cuido de vocês, eu sei o que fazer com vocês. Aleluia, aleluia, nós temos um Deus assim. Abraham Kuyper, um famoso teólogo, ele diz o seguinte: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre as quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Nós não temos um Senhor que nos comprou e nos abandonou como um carro velho, uma lata velha. Nós não temos um Deus que compra as coisas como muitas vezes nós compramos, deixa lá no armário, deixa lá com o cheiro de naftalina. Não! Deus compra e nos preserva, cuida, zela, nos faz crescer, nos dá dons, talentos e propósito para glorificar o nome dele. Na presença de Deus, você tem muito valor, meu irmão. Como disse o apóstolo Paulo, somos como vaso de barro, sim, com história, com muita coisa, que nós olhamos para nós e dizemos, Deus, por que me querem tanto assim? E ele diz, mas dentro de vocês está o meu amor, o meu zelo, a minha graça, o meu propósito. Vocês têm dentro de vocês um significado de vida, quer me servir, me adorar, e eu sou propriedade de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Nós somos. Aleluia. Meu irmão, a igreja não pertence ao PT. A igreja não pertence à direita. A igreja não pertence... Não, a igreja não pertence a ninguém, a não ser Jesus Cristo. Aleluia. Nós somos povo adquiridos dele. E eu concluo dizendo, está consumado, mas não terminou. Está consumado, mas não terminou. Está consumado, mas tem muita coisa para fazer. Tem muito hino ainda para tocar. Tem muito sermão ainda para pregar. Tem muitos jovens para serem ainda ganhados em bombinhas, amém? Tem muitas famílias para serem restauradas. Está consumado, mas ainda não terminou a obra de Deus nessa terra com a igreja. E como isso é feito? Por pessoas que foram compradas, lavadas e remidas por esta palavra, está consumado. Meu querido e amado irmão, está consumado, mas não terminou. Por isso nós temos poder e autoridade. Por isso nós temos alegria. Por isso nós temos convicção de estar aqui nessa manhã e sabermos que podemos cantar, podemos pregar, podemos ouvir, podemos sair daqui para chamar mais um para vir ao culto. Meu querido, você é propriedade. O reino de Deus conta com você. Aleluia. A igreja de Bombinhas está esperando o dia em que você se levantará para pregar, para trazer outras pessoas, para dizer o seguinte a elas: Jesus disse a você, está consumado. Está consumado, mas ainda não terminou. Por isso que ainda não vamos cantar. Por isso que ainda nós vamos ofertar. Por isso que nós vamos pregar. Por isso que nós vamos viver o melhor dessa vida na presença de Deus. Porque um dia Jesus Cristo disse na cruz, está consumado. Aleluia. Eu e você, nesta manhã, temos o imenso privilégio de estarmos nessa reunião e entendermos que Jesus nos comprou.
que nós não somos propriedade de nós mesmos, que nós não pertencemos a nada desse mundo e que Jesus nos comprou com uma finalidade, para que nós pudéssemos ser o povo eleito para as boas obras, a fim de que o mundo se dobre por meio da pregação e da vida da igreja ao único que é digno de receber a honra, a glória e o poder, não somente hoje, mas para os séculos dos séculos. Amém. Quero orar com você.